beleza? Hoje então vou falar a respeito do míssil brasileiro, construído em parceria com a África do Sul, o Agile Darter, mais conhecido aqui como A-Darter. Bom, o míssil A-Darter, ele como eu já disse, ele é um míssil construído em parceria com a África do Sul. A África do Sul tinha anteriormente o Darter. Era um míssil que, depois de empregado na Força Aérea da África do Sul, ele só ficou em serviço por 10 anos e já foi considerado um míssil obsoleto. Então, tinha necessidade de criar um míssil novo, mas a África do Sul naquela época estava passando por problemas financeiros severos, e convidou o Brasil então para fazer parte, do desenvolvimento e da construção desses mísseis aí. Se não fosse o Brasil ali, logo no início, esse projeto ele não tinha nem nascido, porque trata-se de um desenvolvimento caríssimo, eles não tinham condições. Então o Brasil ali, depois de um bom tempo de negociação, aceitou essa parceria e envolveu empresas como a Mectron, a Avibras, o DCTA e a Optoeletrônica. Do lado da África do Sul, eles envolveram a empresa deles lá, uma das mais importantes que existe, a Daniel Dynamics, na época, hoje conhecida como Daniel Aerospace. Alguma coisa aí, não sei de cor. Bom, perguntaram para mim se o A-Darter é um míssil bom. O A-Darter é um míssil já de quinta geração. Ele é um míssil excelente e eu posso dizer por quê. Começando pelo motor dele, ele é um motor que ele não usa pó de alumínio. Isso daí dificulta muito, a vida do piloto inimigo, porque todo mundo sabe, ou pelo menos o pessoal que acompanha aí, já pode estudar alguma coisa a respeito de mísseis. O pó de alumínio ele deixa aquela fumaça branca, aquela fumaça alarmante, Então, como o A-Darter não possui pó de alumínio, desculpa aí pessoal, no seu motor, ele não deixa rastro. Então o piloto inimigo ele nem sabe por onde está vindo esse míssil. A grande diferença também em relação aos mísseis anteriores é que o A-Darter possui um motor com empuxo vetorado. O motor dele move aquele bocal, aquele escape atrás. Isso daí permite manobras de até 90 graus. Uma vez fizeram um teste com o A-Darter e ele em uma determinada velocidade ele fez uma curva dessa de 90 graus, o que ele exerceu ali em força G 50 vezes, a força da gravidade. É uma coisa assim muito impressionante. Um caça de combate, por exemplo, ele chega até 9 Gs. Se eu não me engano, o F-22 chega até 12, em algumas situações de emergência. Mas um míssil desse, para ter uma ideia, a manobra dele chega a exercer uma força de até 50 G. Então, o A-Darter, enquanto outros mísseis do passado, vamos colocar aí primeira e segunda geração, o atacante tinha que estar ligeiramente posicionado atrás, O agressor tinha que estar ligeiramente posicionado atrás ali do piloto inimigo para fazer um disparo. E esse inimigo ali na frente, ele bastava fazer uma manobra de saída ou de descida, jogando flare ou chaffs, que ele despistava o míssil. O A-Darter não é despistado, pois ele tem uma capacidade de reconhecer, ele faz uma leitura dos gases que é liberado pelo motor, e por conta disso daí, o seeker dele, aquele olho de busca, ele não se ilude então com aquele calor gerado por flare ou chaffs, Então ele sempre não vai importar. Em qualquer situação ele vai se manter atrás do inimigo e não vai se iludir com um flare ou chaffs.
a não ser que eles venham desenvolver essas contramedidas aí mais eficientes, né? Mas o seeker do Adarter não se ilude mais com esse tipo de coisa aí. O Adarter, em relação aos outros mísseis também, vamos colocar aí primeira, segunda, terceira geração. Como eu estava falando que o atacante ele tem que estar bem posicionado atrás do inimigo para fazer um disparo, né? Com um campo de visão assim do seeker bem pequeno. Porque o seeker dos mísseis de primeira e segunda geração, ele move muito pouca coisa, aquele olho. O Adarter ele já é muito mais, ele abrange, né, um alcance maior. Então tem alguns vídeos aí pelo YouTube que vocês podem notar que o piloto com aquele capacete com a mira montada, ele de forma que ele olha para um lado ou para o outro, o olho desse míssil aí, ele está acompanhando ali em tempo real a movimentação do capacete. Ele consegue ali um ângulo de 90 graus. E uma vez também já foi feito testes, né? Onde o míssil Adarter, após ser disparado, ele seguia o caça que passou para trás do piloto. Ele fazia a manobra de 90 graus, ele era disparado para frente e ele conseguia fazer uma curva ali e ir para trás aonde o inimigo foi. Então é um feito impressionante comparado aos outros mísseis anteriores, né? Ele faz curva de 90 graus para o lado, para cima, para baixo, onde for necessário para ele seguir o inimigo. Não se ilude com contramedidas. É um míssil guiado por infravermelho. A gente tem mísseis guiados por infravermelho e por radar. Os mísseis por radar são de dois tipos. Os guiados por infravermelho só tem uma categoria, mas guiado por radar tem duas categorias, né? O passivo, o ativo e o semiativo, né? Onde um conta com o seu próprio computador de bordo para jogar as ondas eletromagnéticas e fazendo o acompanhamento do alvo até o seu impacto. E o outro, que é semiativo, ele conta com a onda, com a emissão de onda do caça, e o sinal de retorno não vai para o receptor do radar do caça, ele vai para o receptor do míssil, entende? Então o caça ele fica jogando as ondas ali no inimigo e o sinal de retorno daquele RCS ali é direcionado para o míssil. Então tem o de onda ativa e os mísseis semiativos, guiado por radar. Infravermelho é um único só. Então o míssil Agile Darter, o Adarter, ele é um míssil infravermelho, disparado a altas altitudes. Ele tem uma autonomia um pouco melhor, é mais favorável por conta do rarefeito, né? Quando a gente vê falar assim, ele tem um alcance de 22 km, isso daí varia muito. Entendam que quando um míssil é disparado contra um inimigo, esse inimigo ele começa a provocar uma série de manobras a fim de fazer o combustível desse míssil, a sua autonomia se esgotar. O caça ele não fica voando em linha reta, então não tem lá 22 km de alcance. Ele tem que ser disparado dentro do campo, a uma distância favorável, porque não adianta nada se ele tem uma autonomia de 22 km e o inimigo está a 18, basta com que ele fuja alguns quilômetros e ele já consegue zerar a autonomia desse míssil. Então, disparos também a uma baixa altitude, onde o rarefeito é bem menor, tende a esgotar a autonomia do míssil mais rápido. Tá aí então porque a importância de caças que voam a uma altitude bem elevada, eles têm aí uma vantagem também bem mais elevada, porque esse míssil aí em mergulho, geralmente eles têm muito mais autonomia do que um caça que voa bem mais baixo, né?
Bom, pelo que eu lembro até agora, né, a respeito do míssil Darter, é isso daí que eu tenho para passar para vocês. É um míssil de quinta geração, não existe de sexta geração até onde eu sei. É o mais eficiente, não é o mais, é um dos mais eficientes que tem no momento. Faz curvas aí muito elevadas, né? Dificultando aí então a vida dos pilotos inimigos. E qualquer dia desse eu faço então um vídeo para falar a respeito de guiagens por radar, que geralmente são os de médio e longo alcance. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu, não perca tempo, já se inscreva agora, dá um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos aí. Muito obrigado, até mais.